Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre o rebaixamento do Criciúma. Com os resultados da rodada, o Criciúma já chega rebaixado para essa última rodada do Brasileirão e vou comentar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Só antes de tudo, já solta aí a intro. Vamos lá então, que nem eu falei, Criciúma já chegou rebaixado e a gente vai comentar um pouquinho eh, de como isso aconteceu, né, cara? Vale destacar os times que já estavam rebaixados, né? O Cuiabá e o Atlético Goianiense. E o Criciúma agora se junta a eles, já nessa 37ª rodada. Vai chegar na última rodada jogando para jogar contra o Bragantino, já sem chances, que nem eu falei aqui, ó, 38 pontos, o primeiro time fora tem 42, mesmo vencendo chegaria ao máximo em 41. É, vale destacar também os dois já rebaixados, o Cuiabá que agora virou lanterna, né? E em determinado momento do campeonato tinha embalado até uma boa sequência, assim como o Criciúma. Só que de uns tempos pra cá, eu diria que pelo menos de umas 10 rodadas pra cá, o time parou de render. E o Atlético Goianiense agora que já tá rebaixado começou a jogar futebol, né? Venceu do Fortaleza, atrapalhou bastante o Fortaleza nessa briga por G4. Mas como o Botafogo ganhou a Libertadores, vai acabar que Fortaleza vai direto pra fase de grupos, né, cara? Mesmo terminando em quinto, por causa do Botafogo. É isso, não é? É, quase certeza. Enfim. E o Criciúma, vale destacar, né? Como o tópico principal do vídeo é o rebaixamento do Criciúma, a gente tem que falar qual que, na minha visão, é o principal motivo do Criciúma ter sido rebaixado. E aí eu vou usar como exemplo o Vitória e o Juventude, tá bom? Só pegar o retrospecto recente. E pra mim esse é o grande fator que fez o Criciúma ser rebaixado. Por grande parte do Brasileirão, o Criciúma estava aqui no meio da tabela. 12º, 13º. Porém, nessa reta final de Brasileiro, o time parou de render, parou de vencer, perdeu os jogos em casa. E aí que foi, pra mim, o ponto crucial do rebaixamento do Criciúma. Como eu falei, o Vitória e o Juventude. Olha a fase recente. O Vitória nos últimos 5 jogos perdeu só um. Que, se eu não me engano, foi pro Corinthians. E é um Corinthians também uma fase absurda, né? Não à toa aqui, ó. Mais de 5 vitórias seguidas. Acho que já deve ser 6 ou 7 vitórias seguidas, enfim. E foi só o único jogo que o Vitória perdeu. Fora isso, sempre pontuando. O Juventude a mesma coisa, conseguiu vencer do São Paulo fora para garantir o, a permanência. E o Vitória, inclusive, venceu do próprio Criciúma. Para mim, é o jogo crucial do rebaixamento do Criciúma. Foi quando perdeu em casa por 1-0 com um gol no finalzinho do Janderson, né? De cabeça. Se o Criciúma fizesse o dever de casa nesse jogo, a gente estaria falando de um Criciúma com 41 pontos, chegando vivo mesmo tendo e também outro jogo crucial foi o contra o Corinthians, né? Chegou a abrir 2-0, foi pro intervalo vencendo por 2-0 e acabou o jogo tomando uma goleada, né? 4-2 pro Corinthians, sendo que teve gols bizarros, né? Teve falha de zagueiro que gerou contra-ataque, tomou gol, no caso do gol do Yuri. Deu azar do Bidu tá inspirado fazer um golaço. Teve o erro do Gustavo na saída de jogo que terminou no cruzamento do Bidu e o gol do Garro. Então esses lances pontuais foi fazendo o Criciúma se perder nesse jogo e perder ali 3 pontos, né? Não conseguiu arranjar nenhum empate. Acabou de uma vitória encaminhada para uma goleada em questão de 45 minutos. Então, se tivesse garantido aqueles 3 pontos em quem abriu 2-0, estaríamos falando de um Criciúma de 41 pontos. E se fizesse o dever de casa contra o Vitória, jogando em casa, que era obrigação vencer, estaremos falando de 44 pontos. O Criciúma chegaria com certa tranquilidade, inclusive, para a última rodada, com a permanência praticamente afirmada. Principalmente o jogo contra o Vitória. Do Corinthians é porque realmente fez um primeiro tempo bom e encaminhou a vitória. Um segundo horrível e tomou uma goleada. E contra o Vitória realmente não conseguiu vencer e tinha que vencer. Tá bom? Confronto direto, jogando em casa, acabou se embananando e justamente nessa reta final, em 5 jogos são 4 derrotas e 1 ponto. E as equipes acima, o Atlético Paranaense até perdeu para o Bragantino agora, mas tinha embalado um bom momento, empatando com o Bahia, vencendo do Galo, vencendo do Goianiense e conseguiu escapar dessa fase ruim. O Fluminense ontem, vencendo do Cuiabá também, deu uma certa aliviada. O Juventude, que nem eu falei, embalou um bom momento. O Grêmio nos últimos 4 jogos não perdeu. O Vitória a mesma coisa. E o Criciúma foi desandando. E aí nessa fase final do campeonato, o Criciúma parou de pontuar e a conta chegou e o time está rebaixado. Esse time do Criciúma não era para ser rebaixado pela campanha que fez. Chegou a apresentar um bom futebol, goleou o Vasco, apresentou de certa forma um futebol interessante,
quase ganhou do Flamengo no Mané Garrincha, pontuou fora contra o Fluminense, deu trabalho para várias equipes, cara. Só que aí nessa reta final não conseguiu desempenhar um bom futebol e principalmente não conseguiu ter resultados. E aí chega já rebaixado. Inclusive, para essa última rodada, a tendência é que o Bragantino vence. E o Bragantino, que era uma equipe que eu imaginava que fosse rebaixada, porque não tem torcida em relação a essas outras, conseguiu uma vitória espetacular contra o Atlético Paranaense e agora depende só de si, né? Vencendo o Atlético Paranaense e escapou. Não tem nem combinação de resultado. Então, um Bragantino que parecia que já estava rebaixado, uma vitória, 3 pontos, fez com que o time desse uma sobrevida absurda, né? Vai chegar na zona de rebaixamento, mas provavelmente vence. Vencendo vai para 44. E aí, porra, já escapou, porque vai ter Galo e Paranaense se enfrentando. O Fluminense dificilmente ganha do Palmeiras. Então, assim, Bragantino, a tabela foi boa com o Bragantino, porque fez o seu papel e ganhou do Atlético Paranaense e chega vivo, só precisando vencer de um time já rebaixado, que é o Criciúma. Então, o Bragantino, porra, deu muita sorte nessa tabela, né, cara? Mas sobre o Criciúma, realmente, a reta final do Brasileirão foi o principal ponto pro rebaixamento. O time não é ruim, o Bolasie é bom jogador, o Gustavo é bom goleiro, o Marcelo Hermes é um bom lateral esquerdo, também tem o Trauco na esquerda, que é bom lateral. O Dudu foi uma boa contratação ao longo do campeonato para lateral direita. Eu gostei muito do Brasileirão do Newton, muito bom meio-campista. O Bolasie, eu acho que esse foi um erro em alguns jogos do Brasileirão, em alguns momentos ele chegou a ser reserva. E o Bolasie, enfim, tem que ser o principal jogador do Criciúma, pela imagem que ele tem, pelo futebol que ele tem, né? Fez 2 gols no Corinthians. O próprio Viseu chegou a apresentar um bom futebol em alguns momentos. O próprio Éder também. O Mateuzinho, né, que era do América Mineiro também. Não é um time ruim. O Arthur Kaique também. Tá bom. Então o Criciúma não é um time ruim, mas essa reta final pesou. E com isso tá rebaixado. Tá bom? Que nem eu falei. É só comparar com Juventude e Vitória. O que a gente chega em consenso é a reta final dessas duas equipes foi boa. E é por isso que já chegam livres do rebaixamento, podendo sonhar até com o Sul-Americano. O Vitória já garantiu a vaga e o Juventude ainda tem chance. E o Criciúma vai chegar já rebaixado. Tá bom? Então, acho que no geral é isso daí. Beleza? Comenta o que você achou aí do rebaixamento do Criciúma e pra você qual que foi o fator principal para esse rebaixamento. Que nem eu falei, pra mim o fator principal foi essa fase ruim nesse momento final de Brasileirão, que o time nos últimos 5 jogos conseguiu um empate e 4 derrotas. Não tem quem escape dessa forma, né? É só ver o Galo. O Galo tava lá em cima, o Galo tava em final de Libertadores, final de Copa do Brasil, e eu vou trazer vídeo voltado pro Galo ainda hoje, inclusive. E, porra, parou de vencer e vai chegar com chance de ser rebaixado na última rodada. Então, assim, futebol é momento. E esse momento final do Criciúma pesou e fez com que o time chegasse já rebaixado na última rodada. Tá bom? Enfim, gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Que nem eu falei, comenta pra você qual foi o fator principal para esse rebaixamento do Criciúma. Tá bom? Foi esse o vídeo, valeu e falou.